A gente volta aos temas aqui do Brasil, agora destaque internacional. Em conversa privada, Donald Trump teria perguntado a Volodymyr Zelensky se ele poderia atacar Moscou. Correspondente Eliseu Caetano. O presidente Donald Trump teria encorajado, em privado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a intensificar os ataques contra a Rússia e chegou a perguntar se a Ucrânia seria capaz de atingir Moscou. Isso segundo uma reportagem exclusiva do Financial Times. A conversa teria ocorrido no último dia 4 de julho, após um telefonema entre Trump e Vladimir Putin, que, segundo as fontes, foi tenso e teria terminado mal. Nesse contexto, o presidente dos Estados Unidos teria ficado visivelmente frustrado com a falta de disposição de Putin para negociar um acordo de cessar-fogo. E logo em seguida, ele teria ligado para Volodymyr Zelensky, sugerindo uma escalada militar direta. Na ligação, Trump teria perguntado se Zelensky poderia atingir Moscou e também São Petersburgo, caso os Estados Unidos enviassem armas de longo alcance. O presidente ucraniano teria respondido que sim, desde que recebesse os sistemas adequados. Trump, então, teria dito que era isso que os russos precisavam: sentir a dor. A declaração chocou diplomatas e analistas militares, já que marca uma mudança de tom radical do presidente norte-americano, que durante a campanha prometeu se distanciar do conflito. Nessa semana, o governo dos Estados Unidos autorizou o envio de sistemas de defesa Patriot e também negociou com aliados europeus o repasse de mísseis de longo alcance como forma de driblar as limitações legais internas. Em resposta, o Kremlin classificou a postura de Trump como um ultimato teatral e diz que não se deixa intimidar. A Rússia prometeu reagir com medidas assimétricas, mas não detalhou quais. Esse é mais um capítulo da escalada diplomática entre Washington e Moscou, enquanto a guerra na Ucrânia entra em seu 4º ano sem perspectiva de encerramento. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Agora, o outro lado dessa questão, com o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, microfone Jovem Pan. A pergunta é: como é que a Rússia reagiu a isso, hein, Luca? Bem-vindo. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Nós vemos que, apesar do Kremlin ter recebido com cautela esta informação de que os Estados Unidos podem retalhar economicamente a Rússia em até 50 dias, o presidente Vladimir Putin, através dos seus assessores, o porta-voz Dmitry Peskov e até mesmo o chanceler Sergei Lavrov, rejeitou qualquer tipo de cessar-fogo pela pressão econômica de Donald Trump. Inclusive, eles ressaltaram que ao longo destes quase 3 anos e meio de conflito, a Rússia foi severamente sancionada e conseguiu sobreviver, inclusive superando as expectativas de muitos países ocidentais e do Fundo Monetário Internacional com os seus resultados econômicos dos últimos anos. Eles também ressaltam indiretamente que os Estados Unidos e a Rússia quase que reduziram em 90% o seu comércio durante este período de guerra e, portanto, o impacto econômico que essas tarifas teriam seria mínimo e não o suficiente para fazer com que a Rússia mudasse de ideia. Aquilo que a gente vê que, apesar deste desconforto diplomático, muitas ameaças, muitas notícias chegando também dos Estados Unidos sobre a possibilidade de uma intervenção militar da Ucrânia em cidades grandes da Rússia, nós vemos que a Rússia continua atacando grandes cidades ucranianas, como é o caso de Zaporídia, Kharkiv e Kiev, durante esta nova empreitada, este novo movimento militar que acontece no verão aqui na Europa e que pode dar mais ganhos territoriais ao presidente Vladimir Putin, que já tem quase 21% do território internacionalmente reconhecido como a Ucrânia em suas mãos desde que a guerra começou.